Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Janaína, sou enfermeira e vim trazer nesse bloco para vocês os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, que vai ser um tema que vai abranger toda a área da saúde. Qualquer concurso que você for fazer da área de saúde vai precisar saber desse assunto, certo? E para a gente chegar nos princípios e diretrizes do SUS, a gente precisa entender como se chegou a isso, como o SUS tem esses princípios, o que é que vai reger ele, certo? E aí, eu trouxe aqui para vocês as bases legais do SUS, certo? A primeira delas vai ser a Constituição de 88, certo? Que do artigo 194 ao 200 vai trazer a saúde, porque antes disso, antes de 88, a saúde era completamente excludente, ou seja, as pessoas que tinham direito à saúde eram só pessoas que tinham carteira assinada, pessoas que contribuíam com a Previdência. E a partir de 88, tudo isso mudou com a Previdência, incluindo os 3 pilares. Incluindo a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, trazendo com o Sistema Único de Saúde, que se tornou um sistema universal para todos, independente de contribuir ou não com a Previdência, certo? Mesmo que de forma indireta todos contribuem. Então, do artigo 194 ao 200 é quem vai especificar essa saúde de forma superficial ainda na Constituição. E aí tem a Lei 8.080, na década de 90, que aí traz sim todo o funcionamento do SUS de forma mais especificada. Então ela traz o conceito de SUS e todo o seu funcionamento, certo, no desenrolar dos anos posteriores. E a Lei 8.142, que vai trazer justamente uma complementação na Lei 8.080, porque quando foi constituída a Lei 8.080, ainda ficaram algumas falhas na lei, certo? Então precisou de uma lei para justamente complementar e trazer principalmente a participação da comunidade no SUS, porque uma coisa é o governo criar uma lei falando sobre como vai funcionar o sistema de saúde, mas cada região, cada sociedade é diferente. E aí essa lei ela precisava ir se adaptando a cada lugar. Por isso que foram surgindo novas leis e novos decretos para complementar essa Lei 8.080. E aí eu trago o artigo 198 da Constituição. Por que ele é importante? Porque ele vai trazer justamente as diretrizes. Mas essas diretrizes elas vão ser mais especificadas na Lei 8.080. Então é preciso saber a diferença das duas diretrizes. A trazida no artigo 198 da Constituição e a trazida na Lei 8.080. Por quê? Mesmo elas tendo o mesmo sentido, mas tem bancas que cobram as diretrizes trazidas na Constituição e tem banca que cobra os artigos trazidos na Lei 8.080. Então é preciso saber a diferença das diretrizes do artigo da Constituição e do artigo da Lei 8.080. E aí, o artigo traz aqui que o SUS, a organização dele, ele deve ser regionalizado e hierarquizado. E o que quer dizer isso? Uma rede regionalizada é que ela vai ter suas ações conforme cada região. Então, não adianta eu oferecer por exemplo, muita rede de SAMU aqui em São Paulo, digamos, se não tem essa demanda. Então, por isso que ela precisa ser regionalizada e hierarquizada. Esse hierarquizado ficou um pouco ultrapassado, até porque a Constituição é de 88, mas esse hierarquizado é em níveis. Então, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Você não consegue ser atendido por um médico especialista sem passar pela atenção primária, que é o postinho de saúde, conhecimento, né? Então, por isso que ela precisa ter essa regionalização, conforme a necessidade de cada município, e hierarquização para não haver uma superlotação na atenção terciária e a atenção primária ficar sem demandas, né? O financiamento do SUS ele vai partir das 3 instâncias de governo, então vai ser município, estado, IDF, né? E o governo, certo? Continuando aqui, então o sistema de financiamento, antes da criação do SUS, antes da Constituição de 88, ele vinha exclusivamente do governo, né, do governo federal. E isso precisou ser mudado para que não pesasse nem para um lado nem para o outro. Então,
tem que vir do município, tem que vir do estado e tem que vir do governo, certo? E aí ele traz em si as diretrizes, certo? Eu vou mostrar aqui no slide para vocês. Tem a primeira que vai ser a descentralização, e essa descentralização por exemplo, que o sistema do SUS, a organização não pode ficar simplesmente na mão do município, porque o município não teria conta poderia dar conta de todo o país. Então ele precisa ter essa descentralização, ou seja, quando foi instituída a Lei 8.080, que foi um pouquinho mais à frente, né, da Constituição de 88, foi passado uma autonomia para os municípios. Ou seja, o governo disse, eu não vou ser responsável sozinho pelo funcionamento da saúde. Vocês, Estado, e vocês, municípios, também precisam, certo? Dessa responsabilização, dessa descentralização. Então, a responsabilidade tanto com o financiamento, quanto com a gestão, com tudo, certo? Aqui no slide, se vocês quiserem, pode fazer o print, tá? Para gravar essa imagem, é muito importante vocês não esquecerem desse slide aí. Ele é essencial, certo? Feito eu falei. O que é trazido na Constituição é um pouquinho diferente do que é trazido na Lei 8.080. E segundo ponto vai ser o atendimento integral. O que é esse atendimento integral? Digamos, eu, fulano, tô com câncer, né? Deus me perdoe, assim, Deus me livre, mas digamos assim. E aí eu preciso não só de uma medicação, eu preciso de toda uma assistência, eu preciso de internação. Então o SUS ele vai cobrir desde de uma simples vacina até um atendimento assistencial de alto nível, certo? Então esse atendimento integral é isso, é atender a necessidade do indivíduo do mais simples até o mais complexo, certo? Por fim, como tem aí, a participação da comunidade, que é essencial, como eu falei no início do bloco. Não adianta eu criar um sistema em que as pessoas, se a gente vive numa democracia, como é que eu crio um sistema em que as pessoas não vão poder ter voz, né? Como é que eu vou entender a necessidade de cada população, de cada sociedade, se eu não dou oportunidade, ok? E aí onde vem aquela lei que eu falei aqui, no começo do slide, aquela lei 8.142. Essa lei aqui, elas veio para complementar a 8.080, porque ficou faltando um pouco da participação da comunidade. E aí ela integra a lei 8.080, certo? Então, esse slide aí é muito importante. Coloca uma estrelinha nesse slide aqui, certo? Para vocês não esquecerem. E aí eu trago, enfim, a Lei 8.080. Antes de a gente chegar nos princípios e diretrizes, eu trouxe os primeiros artigos, porque os princípios e as diretrizes já vão estar no 7º e 8º artigo, certo? Mas antes desse, tem alguns que são importantes até a gente chegar no princípio e diretriz, que é o objetivo dessa aula, para vocês entenderem mais ou menos por que chegou a isso, tá? E aí, o artigo 1, ele vai trazer a regulamentação do SUS, ou seja, ele vai dizer, essa lei vai entrar em vigor, né? O artigo 2, ele vai trazer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E quando ele fala dever do Estado, ele não quer dizer que só o Estado vai ser responsável pela saúde, não. A gente, enquanto cidadão, a gente, enquanto sociedade, também somos responsáveis pela nossa saúde. Então, ele traz isso, essa frase que é muito marcante até, né? Que a saúde vai ser um direito de todos a partir da década de 90 e um dever do Estado, certo? Então, pessoas que não contribuem ou contribuem de forma indireta, todos têm direito à saúde. O SUS é universal. No artigo 3, ele vai trazer um conceito ampliado de SUS. Então, o que é o Sistema Único de Saúde? Né? A saúde é só ausência de doença, aquela doença que a gente conhece. Não, fulano está com febre, está doente. Não, saúde vai muito além disso. E aí o artigo 4 ele traz o conceito de SUS, que vai incluir a promoção, prevenção e recuperação da saúde, certo? O artigo 5 vai trazer os objetivos do SUS. Então, qual é o objetivo do SUS? A gente parando para pensar assim de forma superficial. O objetivo do SUS vai ser atender a todos, né, de forma integral, como está até nas diretrizes da Constituição, de forma integral. E desde a promoção da saúde até a recuperação da saúde, com o dever do Estado
perante a isso, a responsabilidade maior sendo do Estado. O artigo 5 vai trazer os objetivos do SUS, como eu já falei, e o artigo 6 vai trazer os campos de atuação do SUS. Então, o SUS ele vai abranger o quê? Porque até então, hoje em dia, a gente sabe mais ou menos o que é que o SUS faz, o que é que o SUS, onde é que ele pode agir. Mas antes ele, né, ninguém sabia nada, né? Que era o SUS, foi algo muito revolucionário e muito novo. Foi uma das conquistas muito grandes da reforma sanitária. E aí os campos de atuações do SUS, ele vai trazer a vigilância sanitária, que a gente já conhece também hoje em dia, né, que vai tratar dos bens de consumo da população. Vai trazer a vigilância epidemiológica, que vai servir de base para tudo na saúde, tudo. A gente não tem como fazer um planejamento em saúde sem dados epidemiológicos, não tem. De indicadores demográficos, de indicadores de saúde, a gente não tem como fazer planejamento sem isso. Por isso que vigilância epidemiológica entrou dentro do campo de atuação do SUS. E, por fim, saúde do trabalhador, que também foi uma grande evolução na sociedade, né? A saúde do trabalhador entrar dentro dos campos de atuação do SUS, já que era uma área muito ainda esquecida. A gente avançou bastante de lá para cá e ainda tem que avançar muito mais, certo? E aí vamos passar aqui para o próximo slide. E esses slides aqui, como eu falei para vocês, esses artigos aqui, eu coloquei para a gente ter uma noção, antes de chegar no artigo dos princípios e diretrizes do SUS, que é o objetivo dessa aula. Então, do 1 ao 6º, eu coloquei tópicos aqui de forma facilitada para a gente entender o que é que eles trazem. E aí eu trago, enfim, o artigo 7º. O artigo 7º, esse slide aqui também é importante vocês só salvarem essas frasezinhas bem importantes, porque elas são essenciais para direcionarem vocês em muitas questões. Então, ó, do 1 ao 6º e agora o 7º, que é onde entra o objetivo da aula, certo? Salva esse slide aí como salvaram esse aqui, ó, do artigo 198 da Constituição. Esse aqui e esse aqui são fundamentais, que é como é trazido, inclusive, no edital aqui da Prefeitura de Caruaru, para a agente de saúde. Ele traz princípios e diretrizes do SUS, certo? E isso vai abranger quase toda a Lei 8.080. Então, ó, o artigo 98, que traz as diretrizes do SUS, e o artigo 7º da Lei 8.080 também traz as diretrizes do SUS. E aí uma delas é a descentralização, que foi como a gente falou, inclusive, na Constituição. A descentralização com direção única em cada esfera de governo. O que quer dizer isso? Que os municípios, estados, DF e o governo federal, ele precisa andar num caminho só. Então, todos vão trabalhar fazendo seu papel, mas com um objetivo só, seguindo os objetivos, os princípios e as diretrizes do SUS. Não tem como o município trabalhar de um jeito, o estado trabalhar de outro e o governo trabalhar de outro. Não tem como a União trabalhar de outra forma. Eles têm que trabalhar, cada um fazendo seu papel, tanto é que na Lei 8.080 é trazido a função da União, do Estado, do DF e do município. É trazida a atribuição de cada um. Mas todos eles vão ter uma única direção, um único objetivo. E isso é trazido nas diretrizes do SUS. Então tem que ser um sistema descentralizado, mas com uma direção única, certo? A segunda é o atendimento integral. Esse atendimento integral também foi trazido na Constituição, que vai ser o quê? Atender toda a necessidade de uma pessoa. Então, se a pessoa precisa de uma vacina, um atendimento mais complexo, uma internação, um ambulatório, ela vai ter, certo? E ele traz aqui, eu vou até marcar aqui para vocês prestarem bem atenção nisso aqui, ó. Com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Isso quer dizer, minha gente, que a prioridade vai ser o quê? A atenção primária, porque a atenção primária é uma porta de entrada do SUS. Feito eu disse no começo da aula, você não tem como ir para o especialista sem passar pela atenção primária. Então, a prioridade vão ser atividades preventivas, ou seja, o objetivo é prevenir que a pessoa adoeça. Porque se eu adoeço, eu vou ter mais gastos, eu vou ter mais... a pessoa em si vai ter mais danos. Então, o objetivo é priorizar atividades preventivas.
Por isso que tem campanhas de vacina, tem campanhas de hiperdia, que vai ser para pressão e diabetes, que é um mal do século, né? Mas o que é que ele traz aqui, ó? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Por quê? Não quer dizer que eu vou pegar todo o dinheiro que entra e colocar aqui. Não, vou colocar só na atenção primária. Não, não é isso. O objetivo é priorizar atividades preventivas. Por isso que tem muitas ações direcionadas a esse objetivo. Mas ele traz aqui, ó, que não vai haver prejuízo de serviços assistenciais, que são os hospitais que a gente conhece, né? Que vão ter um nível secundário e terciário. Ok? Também traz a participação da comunidade, que, como eu já falei, vou repetir, é trazido na Constituição e a Lei 8.142 veio para complementar isso, a participação da comunidade no SUS. E essa participação vai ser como? Através de conselhos e conferências de saúde. E vai ser o que a Lei 8.142 vai trazer, que a participação da comunidade vai ser através dos conselhos de saúde e das conferências, certo? Aí, vamos passar aqui. Salvar essa imagenzinha. Essas são as diretrizes, certo? Que eu coloquei até aqui, ó, também trazidos na Constituição de 88, certo? Tem que ter muito cuidado para não confundir princípio com diretriz, ok? Então, é muito importante isso. Diretrizes são aquelas que são as mesmas trazidas na Constituição. Os princípios, eles vão estar apenas na Lei 8.080, ok? Então, vamos passar aqui. E aí, ó, princípios do SUS. Vou até passar um tracinho aqui, ó, para não esquecer. Princípios, já apagar, né, que ficou uma labrojeira agora. Vamos lá, agora vai. Princípios, certo? Eu vou até voltar para mostrar a vocês um macetezinho que eu uso aqui, ó. Aqui tem diretrizes, aí eu uso, ó, D, A e P. Eu vou botar até aqui, ó, o DAP. Para vocês não esquecerem. Quando a gente fala de diretriz da Lei 8.080, do SUS, vocês vão lembrar de DAP, certo? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. É só um macetezinho para vocês não esquecerem, isso me ajuda bastante. Principalmente com legislação, que é uma coisa muito mais cansativa, né, da gente estudar. Mas aí quando a gente entende e usa esses macetezinhos, fica bem mais fácil. E aí, ó, o artigo 7 vai trazer princípios. Os princípios vão ser um conjunto de normas e padrões. Para tudo funcionar, o que a gente faz antes? Não, vai ser assim, assim, assim. O funcionamento da empresa, ela precisa ter uma organização, ela precisa ter normas para não virar bagunça. E o SUS não é diferente, ela precisa ter normas e padrões para que não vire bagunça e para que todos tenham uma direção única, né? Como é trazido até nas diretrizes. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, certo? E aí aqui, ó, no slide eu vou grifando para vocês cada princípio para ficar mais fácil, tá? Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Pronto. E mudar aqui o tá verde, certo? O primeiro princípio trazido no SUS é aquele marco, assim, essencial. A gente sabe que o SUS é para todos. E aí é trazido, inclusive, nos princípios, certo? Universalidade. Universalidade, ou seja, acesso para todos, sem exceção, ok? Não importa se você é preto, branco, amarelo, vermelho, todos vão ser atendidos pelo SUS, certo? E de menor a maior complexidade, feito eu falei para vocês. O SUS, ele deve ser o quê? Integral. Então, ele deve atender desde uma vacina, desde um simples curativo, até serviços emergenciais, até serviços mais complexos, certo? Então, ele é universal, sem exclusão, sem qualquer tipo de privilégio, ok? O segundo vai ser a integralidade da assistência. Essa integralidade da assistência é justamente a assistência de forma integral, ou seja, atender cada um conforme sua necessidade. Então, um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços. Então, é todas as ações e os serviços que vão ser prestados pelo SUS, dos mais simples aos mais complexos. Ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso. Olha isso aqui, ó, olha o que eu falei. Então, o SUS ele vai disponibilizar para o indivíduo o que é que ele precisa. O que é que precisa para esse paciente aqui? Certo? Então, é para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, que é aquilo que eu falei
desde o primário até o nível terciário, certo? E vai incluir, ó, o PPR, que vai ser a promoção da saúde, porque o objetivo principal é prevenir a doença, certo? Para que ela não ocorra e o indivíduo não adoeça e piore. A proteção e a recuperação da saúde, certo? Até a sua reabilitação. O terceiro princípio trazido aqui vai ser a preservação da autonomia. E o que é essa autonomia? Das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Ou seja, ele traz que o paciente ele precisa ser atendido preservando sua autonomia. O indivíduo ele tem que ter a autonomia de chegar num posto de saúde, marcar sua consulta, dali ele vai ser encaminhado para uma UPA especializada, digamos. Então ele precisa ir no dia da sua consulta. Então o indivíduo ele precisa ter sua autonomia. O SUS ele vai funcionar com uma balança. O dever do Estado, né? Um direito do cidadão, mas cabendo que sua participação também é essencial no funcionamento. Não tem como a União, o Estado e o município trabalhar sozinho. Igualdade da assistência. Opa, perdi o mouse aqui, achei. A igualdade na assistência à saúde, ou seja, não haver preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A gente sabe que na realidade tem os arrumadinhos, né? Todo mundo sabe, todo mundo já viu, mas fulano fez um arrumadinho. Mas aí o que é trazido no princípio, o que é trazido na lei, né? É que essa assistência ela tem que ser igual para todos. Sem privilégio, não é porque fulano trabalha no postinho que ele vai arrumar para mim, não é porque fulano trabalha no hospital que ele vai arrumar uma vaga mais rápido. Então ela precisa ter essa igualdade sem preconceitos de raça, cor, de gênero, de nada. E sem privilégios com cargos ou outras coisas, ok? O direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde. Do que adianta um paciente chegar numa consulta, aí o paciente vai dizer o que tem e você simplesmente vai prescrever a medicação, pronto, você vai tomar isso. Sim, mas por quê? Né? Você tem que explicar ao paciente por que ele vai tomar aquilo. Ele tem direito a saber qual é o estado de saúde dele. No hospital, o paciente tem o direito de saber o seu prontuário, de ler o prontuário. Então, isso é trazido dentro dos princípios, ok? Vamos lá para o próximo. Trouxe até aqui já grifadozinho para vocês, ó, cada um. São vários princípios, certo? Por isso que não é tão difícil confundir com as diretrizes, porque as diretrizes são aquela DAP, ó, aquelas três. Não esquece mais, né? DAP. São as três só. E os princípios são vários, ok? Próximo princípio vai ser a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. O que seria isso? Quando a gente leva uma facada, digamos, a gente vai para onde? A gente não vai para o postinho de saúde. A gente vai para um hospital de referência de urgência e emergência, né? E essa informação, ela precisa ser muito clara, porque a população, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, a população ela não tem a obrigação de saber para onde ela precisa ir. Então, em jornais, em campanhas, é divulgado, ó, se você tiver com isso, você vai para tal lugar. Vacina, a gente sabe, toma no postinho. Essas informações, elas precisam ter. Por exemplo, outra observação do posto de saúde, né, que é o que é mais próximo da população. Quando vai ter campanha de vacina, todo mundo fica sabendo porque é feito uma divulgação. E isso não é feito à toa, isso é trazido no princípio, isso é trazido na Constituição e na Lei 8.080 que rege o SUS, certo? Utilização da epidemiologia feita, eu falei aqui, a epidemiologia ela é a base de qualquer planejamento feito em tudo na saúde. Para eu liberar tantas vacinas para uma região, eu preciso daqui, ó, dos dados epidemiológicos. Não tem como eu fazer nenhum planejamento, qualquer outra coisa, sem dados epidemiológicos. E aí, ó, para quê? Para estabelecer prioridades. Então, qual a região que está precisando, por exemplo, o Covid que a gente está vivendo, né? Qual a região que está precisando de mais vacina? É a região Nordeste, é a região Sudeste? E isso a gente vai se basear com o quê? Não porque fulano disse, não. Porque tem dados epidemiológicos que vão comprovar que tal região precisa mais do que outra. Para alocação de recursos, feito eu falei agora, um exemplo da vacina, né? E para orientação programática, né? Para fazer planejamento em saúde. O próximo vai ser a participação da comunidade, como eu já falei aqui, trazendo nas diretrizes da Constituição, trazendo na Lei 8.080 e reforçado nos princípios da Lei 8.080. Através de quê? Conselhos e conferências de saúde.
Esses conselhos e conferências de saúde aqui, eu vou até colocar aqui para vocês não ficarem perdidos, certo? Esses conselhos e conferências, deixa eu colocar uma caneta, né? Ele vai ser especificado. Ui, não tô, deixa eu ver aqui. Ele vai ser especificado na Lei 8.142, né, minha gente? Não consegui, viu? Ele vai ser especificado na Lei 8.142, então ele vai trazer com quanto tempo vai ter uma conferência, ele vai trazer toda a sua composição, ele vai especificar bem a participação da comunidade. Então, por isso que ele vem complementando a Lei 8.080, porque ele especifica melhor essa participação. Nessa Lei 8.080, vocês veem que fica assim, participação da comunidade através dos conselhos e conferências, mas aí fica aquela indagação, né? Aquela pergunta, sim, como é que vai funcionar esses conselhos, como é que vai funcionar as conferências? Por isso que precisou dessa lei complementar, tá? A descentralização político-administrativa, feito eu havia falado, a União ela não vai trabalhar sozinha, ela precisa de apoio, e o apoio vai ser juntamente com os municípios, DF e o Estado, certo? Então, a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo e enfatizando a descentralização dos serviços para o município. A União, ela fica com uma responsabilidade muito grande, então ela precisou descentralizar esse poder, digamos, para os municípios, que estão ali mais próximo da população. Porque a União, antes, ela não tinha como saber o que estava acontecendo na cidade de Brejo, digamos, né, o interior. Porque ela tá distante, né? Isso é inevitável, isso aí não é um erro, é inevitável. E aí ela precisou dar essa autonomia muito grande ao município para poder reger ali seu município com ações assistenciais, priorizando o que é que está mais precisando naquele momento. O próximo vai ser a integração em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Vejam que essas três coisas aqui, elas estão ligadas ao ser humano de forma muito direta. A gente sabe que a necessidade do saneamento básico é ideal, do meio ambiente que a pessoa vive, não só o ambiente digamos, e ações de saúde, certo? Eles estão ligadas à saúde da população. E quando eu digo saúde, não é só física, é saúde mental e física, certo? A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estados, DF e município, que são aquelas três instâncias que a gente falou no começo da aula. E na prestação da assistência à saúde da população. O próximo vai ser a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E esse aqui, ó, vai estar totalmente ligado a esse do começo. A integralidade, que a gente falou antes. A integralidade da assistência. Ou seja, quando um paciente adoece, por exemplo, descobriu um câncer agora. Ele precisa desse tratamento. Opa! Ô Bruno, ocorreu um erro aqui. Pronto, pessoal, voltando aqui, teve um erro aqui, mas já resolveu, vamos lá. Continuando, a capacidade de resolução dos serviços, que foi o que eu falei, vai unir com o princípio da integralidade, que o atendimento no SUS ele precisa abranger desde um serviço mínimo de uma vacina até o que o paciente precisa de mais complexo e até a sua reabilitação, certo? O próximo vai ser a organização dos serviços públicos, de modo a evitar uma duplicidade de meios para fins idênticos. Então, por exemplo, eu até falei no começo de você levar uma facada, você não vai para o postinho de saúde, né? E isso especifica muito esse princípio. Por quê? Não adianta eu criar vários níveis assistenciais com a mesma função. Ia superlotar uns e faltar em outros, né? Faltar demanda em outros. Então, foi tudo organizado. Existe uma UPA, existe um hospital de referência por um motivo. Existe um posto de saúde, que é uma porta de entrada, por um motivo. Então, cada um com sua função, com sua demanda, para evitar uma superlotação e uma escassez em outro e ficar uma coisa desorganizada. Então, quando eles evitar essa duplicidade, é para não ficar serviços iguais, com a mesma função e superlotando outros sistemas, certo? E, por fim, aqui nesse slide, a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral
E isso é trazido, ó, só em 2013, certo? Essa retificação na lei só foi em 2013, quando se viu a necessidade da demanda, né, da violência doméstica que estava ocorrendo. E aí incluiu, ó, um acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras. Para quem não sabe, o SUS ele também cobre reparação. Por exemplo, mulheres, uma coisa até bem recente, mulheres que precisam fazer uma mastectomia, né? Teve um câncer de mama, precisou retirar o seio. E aí o SUS ele cobre o reimplante mamário de silicone, não só por estética, mas aí por psicológico mesmo, né? A mama é uma área muito importante para a mulher. E aí o SUS ele trouxe essa inovação de incluir essas cirurgias plásticas para mulheres que passaram por essa situação, certo? E aí eu coloquei até a lei aqui embaixo, que é trazendo isso, se vocês quiserem dar uma olhada, é até legal, certo? Gente, o tempo de bloco acabou aqui, já tá bom. Eu vou interromper para a gente continuar no próximo e também não quebrar o raciocínio, ok? Então, um cheiro e até a próxima aula.